Amém. Nós temos estudado às quintas-feiras a carta aos Romanos. Temos feito muitas descobertas edificantes, lendo a Escritura Sagrada, dentre elas a maior e mais grata verdade, que trabalha em nós e que produz vida eterna. Nós somos justificados pela fé. Nós vivemos pela fé. É a graça de Jesus que nos resgata, e este é um favor que nós não merecíamos. Ele nos dá porque nos ama, Ele nos dá porque Ele é bom. A nós cabe apenas recebermos de coração aberto e viver nova vida com propósito, com significado. Vida que, segundo as palavras de Jesus Cristo, é vida abundante, é vida em abundância, é novidade de vida e é muita vida, vida completa, bem-aventurada. Nós vimos que o apóstolo Paulo, em muitos momentos, nós estamos no capítulo 7, vamos abrir então no capítulo 7 hoje, fazermos o nosso estudo. Estamos praticamente aqui na metade, e alguns assuntos se repetem, nós vamos pular alguns capítulos, para completar o nosso estudo da carta aos Romanos, mas este é especialmente interessante para nós. Até aqui o apóstolo Paulo trabalhou muito com os crentes de Roma, e trabalhou conosco também, né, inspirado pelo Espírito Santo, questões relacionadas à fé e à justificação pelas obras, pela religião. A essa altura do campeonato nós já sabemos, no capítulo 7 de Romanos nós já temos convicção e certeza de que ninguém será justificado por obras da lei, ninguém, nunca, em lugar nenhum. A religião fria da letra só mata. E ele insiste muito dizendo para nós que é pela graça de Jesus Cristo que somos salvos, e que a fé é o veículo sagrado, bendito, um dom que nos é dado. Portanto, crer é um privilégio. Crer é algo acima de nós mesmos. Por nossa humanidade natural, nós jamais creríamos, jamais. Por isso, quando encontramos o homem natural aí fora, ao nosso derredor, e percebemos que ele não tem fé, a nossa postura deve ser uma postura humilde e serena, até mesmo de identificação. Porque se não fosse pela graça de Jesus Cristo, nós também não creríamos, também estaríamos imersos nas escuras trevas do ceticismo. Não é tão simples assim crer, meus queridos, mas quando somos abraçados pela luz, e a fé brilha em nosso coração, então nós entendemos que é impossível ao homem, de fato, se justificar por obras e pela lei. Mas a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo vai nos lembrar o seguinte, aqui no capítulo 7, que a fé não anula ou exclui a lei, em apenas um sentido. E ele vai nos falar aqui sobre o único propósito que a lei tem ainda na vida do cristão, um único propósito, que é justamente o de servir de lentes, de óculos,
para que o homem possa ver a si mesmo, como ele é de fato. E a partir do versículo 7, do capítulo 7, então, o apóstolo vai nos dizer assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Porque alguém poderia pensar nisso, em desprezar a lei a tal ponto de dizer que aquele que recorre a ela por algum propósito estivesse pecando, e provavelmente isso acontecesse em Roma, principalmente entre os chamados judaizantes. Que diremos, pois? É a lei pecado? Ele diz: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Até aqui. Então veja que o apóstolo Paulo mostra esse contraste, que ele só consegue ver por causa da lei. Falando sobre si mesmo como convém, o apóstolo Paulo, que um dia a si mesmo se referiu como o pior dos pecadores, só consegue ver essa sua condição, segundo suas palavras, por causa da lei. A lei existe para contrastar o resultado do pecado com a graça de Jesus Cristo. A lei, para nós, são apenas lentes
para que possamos nos ver claramente. Se não existe lei, não existe crime. Mas como a lei do Senhor existe, ela é perfeita, santa, boa, justa. E quando nós a usamos como os óculos para nos ver no espelho, não nos resta outro caminho, a não ser, quando nos vemos nesse espelho, confessar que somos pecadores, incapazes de fazer o que a lei manda, o que a lei diz, porque a lei é lei porque ordena, e o ordenamento de Deus é mandamento, e mandamento é obrigatório, não é opção. A lei não se revela, não se manifesta entre nós como uma opção, ela é ordenança, ela é mandamento. Quem de nós conseguiria cumprir cada um de seus preceitos perfeitamente? Que ser humano, desde Adão até o último bebê que nascer sobre a face da terra, poderá dizer que de si mesmo e para si mesmo cumpriu perfeitamente a lei do Senhor? Nenhum. Apenas Jesus Cristo. Apenas o Senhor Jesus Cristo. Se um homem como o apóstolo Paulo diz dessa forma: eu me vejo, a lei mostra o meu eu verdadeiro, então cada um de nós também deve colocar esses óculos, apenas e simplesmente, para que possamos nos enxergar verdadeiramente como somos: maus, perversos, carentes. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a lei aqui, ele não está falando sobre aqueles preceitos e tradições humanas que no primeiro século faziam parte do cotidiano, do dia a dia de Jesus e dos apóstolos. Algumas coisas eram apenas tradições humanas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a lei do Senhor, lei espiritual, verdadeira, santa, boa, justa, ele está falando acima de tudo sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos. E ele sintetiza tudo aqui, usando como um exemplo simbólico o último dos mandamentos, não cobiçarás. Ele diz aqui, ele diz aqui no versículo 7: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E de fato ele usa o último mandamento simbolicamente para nos falar sobre todos os outros. A cobiça vem da vaidade, vem de invejar, é um desejo ardente, incontrolável. E quando eu cobiço a casa do meu próximo, a mulher do meu próximo, as coisas do meu próximo, eu estou automaticamente dizendo a Deus: eu não estou feliz com o que o Senhor tem me dado. E isso revela um coração ingrato, incontente. E, meus queridos, um coração rebelde contra a provisão de Deus é um coração contumaz, obstinado. E esse é um coração que precisa ser transformado. Quem revela esse coração? Quem diz que esse coração está equivocado? A lei. Não é bom cobiçar. Deus não se agrada de cobiçar, e Ele ordena: não cobiçarás. Se eu faço, então encontro o meu verdadeiro eu. E quem é que não cobiça? Meu querido irmão, minha querida irmã, ai de nós,
A lei nos revela. Do 1 ao 10, a lei começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Mas nós adoramos a nós mesmos. Não farás para ti imagens de escultura, nem ídolo algum do que há na terra, sobre a terra, debaixo da terra. Mas nós trabalhamos 14, 15, 16 horas por dia, idolatrando as posses desse mundo, as coisas desse mundo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas nós mentimos. E quando mentimos, ao mentir, envergonhamos o nome do Senhor que está sobre nós, porque nós carregamos o nome do Senhor sobre nós. E quando eu minto, eu desacredito, faço com que o nome do Deus que está sobre mim caia em descrédito, e por natureza tomo o nome de Deus em vão, quando minto, quando engano. Lembra-te do sábado para o santificar, mas nós não descansamos os nossos corpos e nem nos lembramos do nosso Criador. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas nos nossos dias, meus queridos, os pais são ignorados, tratados com indiferença, abandonados. Não matarás. Mas alguns de nós fariam, se tivéssemos a certeza de que não haveria punição. Não adulterarás, mas alguns de nós fariam isso, se tivéssemos certeza de nos safar. Não roubarás, mas quando eu chego mais tarde, saio mais cedo, estou roubando o meu patrão. E é cada vez mais comum entre nós o roubo refinado. Não darás falso testemunho, mas e quando a vantagem é boa? Quando vale a pena? Meus queridos, a lei nos mostra, nos revela, é para isso que ela serve. A lei para nós são óculos com os quais podemos nos ver no espelho, mas ver o nosso verdadeiro eu. A lei é santa, é justa, é boa, é perfeita, restaura a alma. Nós é que somos pecadores, injustos e maus, imperfeitos, quebrados de alma. Se não existisse lei, nós não teríamos essa convicção. A lei nos revela, nos desnuda. E a lei também mostra que a carne nos faz tropeçar na caminhada cristã. Porque existem alguns, que pensam que é possível chegar à perfeição hoje já, aqui nesse mundo. Interpretam muito mal um texto onde Jesus Cristo diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas o contexto dessas palavras de Jesus é o que dá sentido a essa declaração. Jesus estava falando sobre o amor. Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amarás também o teu inimigo e orarás por aqueles que vos perseguem. Porque se saudardes apenas os seus patrícios, o que vocês fazem de diferente? Os publicanos também fazem o mesmo.
mas ora por aquele que te persegue. Ama o teu inimigo. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então é nesse sentido. O amor perfeito é o amor que ama incondicionalmente. Nós sabemos isso. Essa é a perfeição que podemos alcançar. Amar incondicionalmente. Amar a todos incondicionalmente. É possível? É possível. Porque Jesus nunca, jamais pediria a nós algo que nós não pudéssemos entregar. Lembrando que amar não é gostar. É impossível gostar de um inimigo. E Jesus sabe disso. Mas é possível até fazer o bem, pagar com o bem a alguém que nós não gostamos. É possível. E quando fazemos assim, estamos nos aperfeiçoando no amor. Porque, meus queridos, João, em verdade, quando fala sobre a moral, ele diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e não conhece a verdade. E pior, chama Deus de mentiroso. Apesar de sermos cristãos salvos pela graça, continuamos ainda lutando contra o pecado. E isso é até o nosso último fôlego aqui nessa terra. Nenhum de nós pode baixar a guarda, porque o pecado continua nos perseguindo. Paulo diz: não entendo porque faço algumas coisas que faço. O apóstolo Paulo diz: eu sou pecador, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo, meus queridos, quem somos nós perto do apóstolo Paulo? O homem recebeu uma revelação, foi ao terceiro céu, viu a glória. Deus usava o homem com poder, fazia milagres, curas, e que nível de consagração e santidade tinha o apóstolo Paulo? E o homem nos diz aqui: eu sou pecador, o bem que eu quero e que eu conheço e sei que eu devo fazer, eu não consigo. A lei mostra que a nossa carne é extremamente delicada. É algo extremamente delicado. É a lei que nos mostra isso daí. As minhas melhores intenções não são suficientes. Como já diz o nosso ditado, né, em português: de boas intenções, o inferno está cheio, né? E é verdade, viu? A nossa mente e o nosso corpo lutam diariamente um contra o outro, porque nós conhecemos e sabemos o que agrada a Deus, mas ainda assim caímos, erramos, faz parte da nossa natureza. E o que é que abre os nossos olhos para perceber que, mesmo salvos, continuamos ainda dependentes dessa graça? Quem é? A lei. A lei. É grandioso pensar que a nossa salvação não depende da nossa estabilidade. Imagine, meu irmão, minha irmã, se fosse assim. Se a minha salvação dependesse de mim. É maravilhoso saber. É maravilhoso dar graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo faz aqui. Como Paulo faz, lindamente nós fazemos junto com ele. Quando olhamos para essa situação, quando olhamos com os óculos da lei, o que nos resta dizer? Nos resta dizer o que ele diz no 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É só isso que nos resta dizer. Pobre de mim. Mas
muito mais maravilhoso é poder dizer ainda: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos, se a lei é como novos óculos para ver a nós mesmos, mais maravilhoso e sublime é saber que Jesus Cristo nos dá as lentes da graça para que possamos ver como Deus nos vê. Olhar para nós mesmos com o olhar de Deus. João Calvino dizia: quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu me conheço. Ao ponto de, num texto dele, ele dizer que foi orar, se apresentando como um terrível pecador que era, e sentir no seu coração apenas a presença do Espírito Santo dizendo: eu sei do que você é capaz, e você é muito pior do que você pensa. É para isso que serve a lei na vida do cristão, para moldar a sua visão sobre si mesmo, só para isso, mais nada. E louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda nos dá os óculos da graça, para que nós possamos ver o grande amor com que o Senhor nos ama, porque Ele sabe que nós somos pecadores, viu? É tão interessante, essa meditação de Calvino é tão interessante que, no tempo que eu estava no seminário, eu tinha mais contato com essas leituras. Por um tempo na minha oração, eu me apresentava diante de Deus e dizia: Senhor, de novo, né? O que eu vou dizer hoje é muito parecido com o que eu disse ontem, antes de ontem. Errei, pequei, mas é maravilhoso saber que dia após dia, mesmo insistindo no erro como nós fazemos, Ele continua nos amando, nos aceitando como nós somos e trabalhando em nós, que maravilha. É só para isso que serve a lei, para nos ajudar a nos ver claramente como somos. E louvado seja Deus pela sua lei, porque senão nós pensaríamos que somos melhores do que somos, e não somos nada. Próxima semana nós veremos pessoalmente, particularmente o meu capítulo preferido da Bíblia, Romanos 8. É emocionante, meus queridos, é emocionante, é constrangedor, é algo maravilhoso que Paulo passa a nos dizer a partir do capítulo 8. É algo para nós incomparável, sublime. Próxima semana nós veremos. Imagino eu que em 2 ou 3 semanas nós veremos, porque é tão rico de conceitos eternos, que é inesgotável. Deus nos abençoe.